Olá, eu sou Carolina Mascarenhas, estamos de volta com o nosso canal Saúde Pet, a sua veterinária de estimação após um longo intervalo em decorrência da pandemia. E hoje, em vez do escritório, eu estou em casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os animais idosos. Qual a idade o cão e o gato passam a ser considerados idosos? Quais os cuidados especiais que nós temos que ter com eles, na hora da alimentação, na hora de dormir, na hora dos passeios, e como tornar a vida do seu velhinho melhor. Os cães e os gatos. Os gatos, eles são considerados idosos, como são animais pequenos, a partir dos 8, 9 anos, a gente já tem até a troca da alimentação. Com relação aos cães, isso depende bastante do porte. Cães pequenos, até 10 quilos, eles envelhecem um pouco mais devagar que os cães maiores. Então, cães pequenos a gente considera a partir dos 9, 10 anos, ele começa a ser um idoso. Cães maiores, a partir dos 7, cães de 20, 30 quilos, dos 7 anos, eles já são considerados animais idosos. A expectativa de vida das raças menores é bem maior do que a das maiores. A gente tem aquelas raças que vivem bastante, o Dachshund, que é o salsichinha, o Pinscher, o Poodle, que são pequenos. Geralmente a gente vê esses animais viverem até uns 16, 17. Tem alguns relatos de animais que vivem até os 20, 22 anos. Eu atendi na faculdade um cãozinho que já estava com 23 anos, um Pinscher. Já os cães maiores, a gente tem uma expectativa de vida aí entre 13 anos, 14. Um dinamarquês, que é o dog alemão, ele acaba vivendo bem menos que as outras raças, porque são cães muito grandes. Às vezes você pega um dog alemão com 10 anos, que ele já está bem velhinho. O tratamento que é dado ao longo da vida influencia bastante nessa longevidade, com uma alimentação adequada, com exames periódicos para poder ver como está a saúde do seu pet, e idas constantes ao veterinário, vacinação, tudo certinho. Sempre que a gente pega uma doença no começo, você pode trazer a cura ou uma sobrevida maior para o animal. Então, os exames periódicos são muito importantes. A partir dos 7 anos, eu sempre falo que os animais eles precisam fazer pelo menos uma vez por ano uma função renal, função hepática, um hemograma, um exame de urina e uma avaliação cardíaca. É conhecido que os gatos são uma espécie, por ser de origem desértica, são animais que bebem uma quantidade menor de água e eles têm uma tendência maior a desenvolver problemas renais do que os cães. Nós temos uma expectativa de que 1/3 da população tem ou terá doença renal na idade adulta. Já para os cães, nós temos uma expectativa de que 1 em cada 10 pode desenvolver doença renal. Então, esses exames periódicos, eles nos ajudam a detectar essas doenças no começo, aumentando a longevidade dos animais de acordo com o manejo e o tratamento dessas doenças. Tanto os cães quanto os gatos, eles costumam ter problemas articulares, é igual a gente fala que vai ficando um pouco mais crocante com a idade. Artrite, artrose, as hérnias de disco, alterações em coluna, são muito comuns em animais mais velhos. Então, às vezes, eles têm dificuldade tanto para caminhar, dificuldade para poder comer, porque a gente costuma colocar a vasilhinha de comida deles no chão. Então, a gente levanta essa vasilha de comida para que eles não tenham que abaixar tanto para poder comer, mesmo por causa da curvatura do estômago, ajuda a não engolir tanto ar na hora da alimentação. Então, os gatos, quando você tem cão e gato, geralmente as coisas dos gatos ficam no alto, porque o cachorro gosta de comer tanto as fezes do gato, a comida do gato, tudo. Então, geralmente as pessoas colocam os potinhos de comida para o alto, a caixa de areia para o alto e as coisas do cão no chão. Com a idade, esses gatos vão tendo mais dificuldade para poder subir. Em armário, em cama, no sofá, até numa mesinha onde ele está habituado. Você vê que ele calcula mais na hora de pular. Então, o ideal é a gente começar a descer essas coisas, colocar as vasilhas no chão, colocar uma quantidade bem grande de vasilhas de água pela casa, porque o gato ele bebe água por estímulo visual, e como eles são uma espécie que tem tendência a problemas urinários e problemas renais, quanto mais água ele beber, melhor para a saúde dos rins. Colocar a caixinha de areia, às vezes eles têm dificuldade para poder entrar na caixa de areia quando eles estão mais velhinhos, têm artrite, então a gente coloca a caixinha mais baixa para que eles não tenham que pular aquele degrauzinho para entrar na caixa. Sempre manter locais aquecidos, porque eles vão perdendo temperatura. Geralmente, quem vai ficando mais velho perde massa magra, tá? Perde tanto musculatura quanto gordura. E isso diminui a proteção natural que o corpo tem. Então, eles acabam sentindo mais frio. Então, tem animais que não gostam que você cobre. Então, você faz toquinhas para que eles fiquem aquecidos. Compra casinhas ou até gato. É mais fácil que você coloque uma caixa de papelão e eles ficam bem satisfeitos.
Já os cães, a gente vê maior dificuldade na hora dos passeios, né? O cão é muito animado, ele quer brincar, ele quer correr, e à medida que o tempo vai passando, eles costumam continuar passeando, mas não com aquele mesmo ímpeto que eles tinham antes. Diminui as brincadeiras com bolinha, diminui os pulos, diminui aqueles arranques que eles dão correndo igual uns loucos, depois eles voltam. Então isso a gente tem que prestar atenção, que o animal não vai ficando preguiçoso. Às vezes eles não ouvem direito, às vezes eles não enxergam direito, eles vão ficando mais temerosos. Alguns cães mais velhos tendem a desenvolver catarata, tá? É bem comum em animais velhinhos, em poodles principalmente, a gente vê bastante, no Dachshund a gente vê bastante a catarata, vai ficando aquele olhinho mais azulado, mais esbranquiçado e eles acabam não enxergando. Catarata é sempre cirúrgico, então tem que fazer uma boa avaliação antes de submeter o animal a uma anestesia. Mas a gente percebe que alguns animais, quando não estão enxergando direito, eles acabam ficando mais agressivos, eles ficam mais temerosos, porque ele não enxerga, às vezes ele não está escutando direito, então você chega muito, de repente vai passar a mão, o cachorro não sabe o que está acontecendo, e eles podem começar, você acha que ele fica mais agressivo? Não, ele está com medo, ele não entende muito bem o que está acontecendo, então eles acabam, para se defender, acabam mordendo. Uma boa parcela dos cães, principalmente os cães, os gatos também podem desenvolver, mas na idade mais avançada eles podem desenvolver uma doença muito semelhante ao Alzheimer que a gente tem, né? A gente chama de disfunção cognitiva senil, tá? Então o animal ele começa a trocar o dia pela noite, a gente percebe que ele fica perdido dentro de casa, às vezes eles entram no lugar e não conseguem sair. Eles ficam andando sem rumo dentro de casa, às vezes caça mosca imaginária. Eles ficam latindo sem motivo, chorando sem motivo, aí você não sabe se o animal está com dor, você não sabe o que está acontecendo. Ele entra num lugar e não consegue sair, aí começa a chorar, entra de frente e não consegue mais sair de costas, né? Então ele começa a chorar, às vezes já não enxerga, tem dificuldade para poder comer, às vezes eles comem demais, às vezes eles não comem. Ele esquece que comeu e quer comer de novo, às vezes eles diminuem o apetite, então é muito interessante prestar atenção no comportamento, nas alterações comportamentais que eles desenvolvem ao longo dos anos. A disfunção cognitiva ela não tem cura, mas ela tem tratamento, tá? Então a gente entra com alguns nutracêuticos, com ômega e tudo para poder melhorar esse quadro e dar uma qualidade de vida melhor tanto para o animal quanto para o tutor, porque é muito difícil você ter que ficar acordado durante a noite cuidando desse velhinho que se perde dentro de casa, que chora, é muito aflitivo para o tutor sem saber se esse animal está com dor, se ele está com fome, se ele está com frio, você não consegue avaliar exatamente o que está acontecendo com ele. Na hora da alimentação, alguns animais precisam passar para alimentação um pouco mais molinha, né? A ração, ela é mais dura, ela diminui a formação do tártaro por causa da abrasão nos dentes, mas é muito importante a escovação diária dos dentes dos animais, tanto dos cães quanto dos gatos, com escova e com a pasta ideal para eles, que não tem flúor. A falta de escovação, ela acaba gerando as placas bacterianas e o tártaro, né? O tártaro ele pode dar uma série de alterações, causar doença periodontal, às vezes você tem comprometimento desses dentes, muitos dentes caem, alguns precisam ser removidos cirurgicamente, então é muito importante fazer uma boa avaliação dessa boca anualmente para não ter problema. Problemas de placa bacteriana podem causar alterações cardíacas, podem causar alterações renais, alterações hepáticas, então é muito importante manter a higiene oral. Com o passar dos anos, às vezes os animais eles perdem os dentes, né? Eles vão tendo mais dificuldade para poder comer. Então, alguns animais a gente passa para alimentação um pouco mais molinha. Então, pode ser tanto a alimentação úmida quanto a alimentação natural, mas o importante é sempre fazer a limpeza, a escovação boa desses dentes para não correr nenhum risco, porque quando você tira a ração ou você amolece essa ração, ela não tem mais abrasão nos dentes, então a tendência é aumentar a quantidade de tártaro. Então uma boa escovação, uma boa limpeza desses dentes para não causar nenhum problema é muito importante nessa idade mais avançada. Na hora de dormir é muito importante ter sempre um local quente para eles poderem dormir, com conforto, né? Um lugar de fácil acesso, não vai colocar no alto, nada que o cachorro tenha que pular ou que o gato tenha que pular, então a gente coloca no chão, né? Pode ser uma caminha, pode ser um colchão, até uma coberta, o que for mais fácil para eles deitarem, para não ter que ficar pulando, tá? Essas raças condrodisplásicas, essas de patinhas curtas, o salsichinha, o shih tzu, o lhasa, o corgi, são animais que têm alteração na cartilagem articular, eles têm dificuldade de pular com o tempo, tá? Então dá instabilidade na coluna. Então a gente sempre coloca, se o animal dorme na área, dorme comigo na minha cama, não tem problema, mas você vai ter que colocar uma rampa ou uma escadinha para ele subir, para ter mais facilidade para subir, porque senão ele tem muita dificuldade mesmo
Em um desses pulos para subir no sofá ou na cama, às vezes você tem uma extrusão de disco e o animal pode ficar paralisado. Então tem que tomar bastante cuidado. O importante é você perceber se o animal quer subir ou não. Se você não tem escadinha, não tem problema. Acostuma que quando ele quiser subir, ele vai mostrar para você que ele quer subir. Você coloca ele para cima e depois, quando ele quiser descer, você coloca ele para baixo, para não forçar essas articulações na hora dos pulos. De uma forma geral, a gente vai aumentando as idas ao veterinário, tá? Animais que com 1 aninho de idade, 2, 3 anos, animais jovens que fazem uma avaliação anual, além da vacinação, quando eles vão ficando mais velhos, a gente acaba fazendo a cada 6 meses uma avaliação. Coleta de sangue, um ultrassom abdominal, função renal, função hepática, um hemograma, uma avaliação cardíaca, para a gente não correr risco de pegar uma doença já avançada e não ter tempo de correr. É importante lembrar que os animais eles podem não ser tão mais animados, tão divertidos, mas eles vão ficando mais velhos, eles precisam de cuidados especiais, eles precisam de atenção, eles precisam de carinho, eles precisam que a gente esteja mais presente e que entenda que às vezes não é que eles estão ficando mais ranzinzas, mais nervosos, eles não enxergam, eles não ouvem, eles não sabem o que está acontecendo e muitas vezes, e é preciso ter bastante cuidado e bastante paciência para cuidar dos animais idosos, dando sempre muito carinho e muito amor para eles, do começo até o fim. E se você gostou dessas informações, se inscreva no canal, deixe suas sugestões, tire suas dúvidas e deixe o seu like para receber as nossas novidades.